Glória a Deus. E aí vamos agora estar, mais uma vez falando aqui da palavra de Deus, mas não podemos deixar nessa introdução falar a respeito de tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo. Pela vaidade, às vezes, de alguns homens, pelo posicionamento político que se toma, as pessoas, infelizmente, elas acabam mantendo uma posição, mesmo que errada, para que a palavra que elas falaram não caia por terra. Estava conversando com a missionária Maritza ontem a respeito da mídia, televisiva, que infelizmente não tem compromisso com a verdade. O compromisso que eles têm é com a primeira notícia, porque eles precisam de audiência. Então, e como todos nós sabemos que a notícia ruim, ela anda mais rápido, as pessoas ficam sedentas por notícias ruins, por notícias negativas, é um sentimento do ser humano meio complicado isso. Outro dia a gente fala sobre isso, mas as pessoas parecem que ficam sempre aguardando algo ruim, algo negativo. Nós falamos até aqui sobre quinta-feira, porque ser negativo é mais fácil, porque você não precisa fazer nada, é só você falar, isso não vai dar certo, e não faz nada que não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. As coisas vão piorando cada vez mais se você nada fizer. Existe uma chamada lei da inércia, que tudo tende a ficar como está. Se você ficar parado, nada vai acontecer na sua vida. Então, o negativo é mais fácil. E aí a mídia, sabendo disso, eles vendem notícias ruins, não falam nada sobre aquilo que é melhor, porque, na realidade, as pessoas preferem mais um filme de desgraça, preferem mais notícias ruins, e isso, o sentimento do ser humano acaba atraindo essas questões todas, e eles ganham com isso. Então, faz uma comparação do Brasil com essa pandemia com alguns países. Eu fico olhando assim, meu Deus, não é possível se as pessoas não raciocinam. Fazer a comparação do Brasil com a Bélgica, com a Suécia, é ridículo. Aqui nós temos mais de 210 milhões de habitantes. A Bélgica 8 milhões, a Suécia tem 11 milhões. E aí falar, o Brasil passou a Bélgica no número de mortos. Meu Deus, tem 22 ou 21 vezes mais pessoas do que lá. Pelo amor de Deus, é uma questão de raciocínio, que raciocinar não dói. É só a gente entender isso. Lá é 700 mortes por 100 mil habitantes, aqui 40. Quase 20 vezes menos. Aqui, mais de 100 mil pessoas já foram curadas e outras não têm nem sintomas. A região do Brasil, Deus tem colocado a mão sobre o Brasil e abençoado. E as previsões malignas, ruins, maldosas, maliciosas de muita gente que queria ganhar, e nós estamos vendo aí, estamos ganhando dinheiro em cima da desgraça, fizeram alguns, eu acho que tem que se preparar mesmo, fazer hospitais para aguardar a população, mas não só por causa da Covid, por causa de outras coisas. Por exemplo, no Hospital da Posse, vamos lá, a gente leva alguém lá, já socorri várias pessoas, e a pessoa fica no corredor 2, 3 dias na Posse. Quando não, ficam 15, 20 dias lá no corredor. Aí me fizeram 25 leitos ou 40 leitos. E aí fala, já está lotado, mas não está lotado por causa da Covid, está lotado por causa do pessoal que ficava no corredor, meu Deus. É uma questão de raciocínio. Era para ter sido feito isso independente dessa pandemia. Independente. Temos um irmão aqui na igreja, esposo da missionária, que ele sofreu um acidente, ela achou que era 15, mas ficou 21 dias no corredor. E nós íamos lá todo dia pedir para ajudar e não tinha leito. E agora fala que não tem leito? Não tinha antes. A nossa saúde é uma saúde boa, não é ruim não, porque é gratuito, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele paga. Mas é claro que não dá para comportar, nós temos quase 220 milhões de habitantes, não é igual um país que tem 8 milhões, um país que tem 10 milhões de habitantes. Aí você querer comparar isso, nós estamos muito na frente. O Brasil é quadragésimo. Então, a gente está usando aqui o nosso telefone para fazer coisa, acaba recebendo aí mensagem aí. Mas então, o que eu quero falar é que fiquem com a palavra de Deus. Fiquem com aquilo que Deus coloca na palavra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aquele que tem confiança em Deus, é claro que isso é fé, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você
realmente tem fé, você vai ser herdeiro de Abraão. E aí nós vamos ver aqui, algumas pessoas elas acham assim, pastor, então não preciso mais me esforçar, porque na realidade Cristo já pagou pelos meus pecados. Claro, a salvação ela é pela graça, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas aí eu não tenho que fazer nada, nós vamos ver justamente sobre isso aqui. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, né, na Epístola aos Gálatas, do apóstolo Paulo, capítulo 3, a partir do versículo 6. E nós vamos ver aqui o que ele fala comigo, com você, com relação à palavra de Deus. Pastor, então, já que Jesus pagou pelos meus pecados, lá na cruz o sangue dele me purifica de todo pecado, então agora o que eu preciso fazer? Mais nada? Nós vamos ver aqui. Se nós não precisamos fazer nada, precisamos fazer alguma coisa ainda. O que o Senhor Jesus nos orienta? O que a palavra nos orienta? O que ela nos diz? É importante a gente saber sobre isso em nome de Jesus. Então diz assim a palavra de Deus. E o caso de Abraão, Gálatas capítulo 3, versículo 6. E o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos falar sobre isso. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as famílias, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quero orar por você por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por estarmos aqui junto contigo, com o teu povo também que está nos assistindo pessoalmente, ao vivo, e aqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor venha, Pai, ungir essa mensagem mais uma vez, que é a tua palavra, e que venha de encontro às necessidades do teu povo, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, aqui diz o seguinte, né, que Abraão creu na promessa de Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Como é que funciona isso? A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus fala assim, quem crê e for batizado será salvo. É o que diz a palavra. E o apóstolo Paulo diz, né, a Bíblia fala que a salvação é pela fé, está lá em Efésios, capítulo 2, independente das obras da lei. E isso é dom de Deus, não provém de mim e nem de você. É um ato unilateral de Deus. Ele viu a impossibilidade do homem de cumprir a lei, ou seja, suas determinações, e ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Foi assim, o homem pecou, desobediência, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então essa sentença foi dada e não tem como voltar atrás. Deus não volta atrás na sua palavra no tocante à lei e à santidade dele. É importante a gente entender isso. Tanto que Adão pecou e a Bíblia diz que ele foi expulso do paraíso. Ou seja, ele destituído da glória de Deus. E todos aqueles que nasceram de Adão também perderam a glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então ninguém, na realidade, se justifica, vamos colocar assim, através das suas atitudes. Porque um dia nós já pecamos e basta um pecado para nos tirar a salvação. Basta apenas pecar uma única vez, como Adão, para que seja expulso do paraíso. E nós que queremos ir para o céu, imagina bem, se um pecado tirou o homem do paraíso, nós que pecamos várias vezes, estamos aqui. Então nós que pecamos várias vezes, não temos como ir para o paraíso. Então como é que Deus resolve isso? A Bíblia diz que ele, através de Moisés, deu a lei, para que o homem tivesse uma base, uma direção. Como essa lei funciona? A lei mostra a vontade de Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com tudo que você tem, com toda a tua inteligência. Não farás outros deuses para ti. Por quê? Porque Deus é único, é o Criador Todo-Poderoso. Então nada mais justo, vamos colocar assim, do que nós temos apenas um único Deus. Porque quem nos criou? Deus. Quem mantém a vida? Deus. Então é uma questão de inteligência. Se eu recebo um salário de uma empresa, eu tenho que prestar serviço aonde? Naquela empresa, uma questão de raciocínio lógico, né?
Se eu como, né, do prato de alguém, alguém me alimenta, eu devo ser grato a essa pessoa. Essa é uma verdade. Eu vou trair a pessoa que me alimenta, que me ajuda? Não posso fazer isso. Então, o que Deus pede logo de início é o seguinte: entendam uma coisa, vocês saíram de mim e vocês devem gratidão, amor, consideração, respeito e honra a mim, até pelo que eu fiz e pelo que eu sou. Ponto, acabou. Primeiro grande mandamento, né? E aí vão os outros, né? Que começam a falar, né? Não matarás, né? Não furtarás, e assim, não cobiçarás o que é do próximo, tal, e vamos embora. E aí Deus deu a lei, mas a Bíblia diz que ao homem, por ser carnal, pelo pecado estar entranhado no coração do ser humano, é impossível o homem cumprir a lei. Então, por que Deus deu a lei para o homem? Se é impossível ele cumprir. Então a lei é ruim? Não, a lei é boa, porque a lei mostra o que é a vontade de Deus. Quem é ruim? É o ser humano que não consegue. Tanto que perguntam a Jesus, né? Ele fala, bom só o Pai que está no céu. Você tem uma ideia. Então, perfeito só o Pai. A lei é muito boa, a lei é excelente, a lei é espiritual, a lei é perfeita, mas como nós somos imperfeitos, nós não encaixamos na lei. E aí nós transgredimos. E a Bíblia diz, que todo aquele que viver pela lei, olha só, o apóstolo Paulo já diz, aquele que tem que buscar a lei, que vive da lei, ele tem que viver da lei. Como é que se diz isso? É redundante? Não. A lei, ela me justifica se eu cumprir. Quando eu não cumpro, ela me condena. O próprio Senhor Jesus, ele fala assim, vocês estão pensando que eu vou julgar vocês? Não, as palavras que eu digo, essas vos julgarão. Porque a palavra de Cristo é a própria lei. Então, presta bem atenção. Pastor, então quem vai ser salvo? Já vamos falar aqui. Então, olha, porque há uma discordância muito grande, um pensamento errôneo com relação a isso. Jesus pagou pelos meus pecados, agora me justificou, me santificou, então não preciso fazer mais nada. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz isso em hipótese alguma. Então, tirem o cavalinho da chuva, achar que salvo sempre salvo. Isso é uma mentira. Jesus fala, aquele que for fiel até a morte, até o fim. Ele fala com clareza. Então vamos ver aqui, a Bíblia diz que Abraão creu. Então a lei não serviu para justificar o homem, mas serviu para mostrar o quê? Que o homem é pecador e que ele precisava cumprir as exigências de Deus, mas eu não consigo cumprir. Se eu não consigo cumprir, Deus 430 anos antes havia chamado Abraão, como diz aqui, e mostra que o evangelho da salvação é através da fé. A Bíblia diz que Deus faz uma promessa a Abraão. Lá no capítulo 15, ele ratifica, ele confirma a promessa que ele havia feito quando tirou Abraão da casa dos pais dele. Deus fala assim, sai da casa da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E depois Deus vai, aparece para Abraão novamente, depois que ele tem uma guerra, tem uma vitória, Abraão faz um sacrifício, e aí Deus aparece para ele novamente lá no capítulo 15 de Gênesis, e fala assim, Abraão, olha as estrelas do céu, se você puder contar, alguém puder contar, contará o número de seus filhos, mas ele não tinha filho ainda. E aí Deus fala assim, em ti serão benditas todas as nações da terra, ou seja, eu vou abençoar e salvar todas as famílias da terra. Olha o que a Bíblia diz, em ti. A Bíblia diz, lá no capítulo 15, versículo 6, que Abraão creu, ele acreditou na promessa de Deus. E olha o que a Bíblia diz, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão passou a ser um homem justo, independente das obras que ele fazia. Cristo não havia morrido ainda. Entenda bem, Cristo não havia morrido. Então Deus começou a mostrar em Abraão que a justificação era pela fé e não pelas obras da lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Todos pecaram. E aí diz aqui, e todos os que são da fé, olha o que diz aqui, de sorte, no versículo 9, que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E diz o seguinte, ainda fala aqui, que se eu creio, se eu sou da fé, eu passo a ser herdeiro, então eu recebo a mesma justificação. E aí como é que Deus ele resolve esse problema? Ele envia Jesus Cristo, presta bem atenção,
para morrer por mim e por você, para pagar os nossos pecados, e aí a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Que também diz que, ela fala que o sangue de Jesus faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Então, quando eu entendo, quando eu creio que Deus doou Jesus Cristo, Ele entregou Jesus como oferta para a minha vida e para a sua, e que o sangue dele me purifica de todo o pecado, quando eu creio de todo o coração, a Bíblia diz que eu passo a ser justificado igualzinho a Abraão. Eu passo a ter salvação. Então, independente dos pecados que eu cometi, por isso que não existe pecadinho nem pecadão. Para salvação, não. Para receber restituição, sim, ou seja, você recebe justa retribuição por aquilo que você faz, pelos seus atos. Mas para salvação, não. Como assim para salvação? Não. Um assassino e um mentiroso. Todos os dois se converterem ao Senhor Jesus, serão salvos. Ah, mas o mentiroso é mentiroso, mas ele se converteu, mudou a vida, então ele vai ser salvo. E o assassino, não tem. Mas e as almas que morreram, que ele matou? Isso é com Deus, porque já estavam condenados e quem não estava está salvo. De qualquer forma, é Deus quem justifica, não sou eu nem você. É importante a gente entender isso na nossa mente, porque o que acontece com o ser humano? Ele quer que Deus julgue o pecador, as pessoas, segundo a justiça dele. Idiota, porque na realidade a minha justiça não serve para nada. O próprio Deus, ele fala assim, que as nossas melhores obras de justiça são como trapo de imundícia. As melhores obras do ser humano, porque o ser humano é pecador. Quando nós julgamos sempre de acordo com a nossa vantagem. Essa é uma grande verdade. Quando você ataca alguém, você está atacando para se defender. Essa é uma verdade. Você já reparou que a gente aponta muito defeito dos outros? Mas a gente esconde o nosso? Isso chama-se hipocrisia, dissimulação. Essa é a justiça do homem. Essa é a nossa justiça. Então o nosso julgamento, quando ele está fora da palavra, ele está errado. E mesmo quando está dentro da palavra, você tem que entender e buscar dentro do teu coração se você está julgando para se justificar, porque você está com raiva, você está chateado, ou você está perseguindo por causa de inveja ou de qualquer coisa. É uma desgraça, mas o homem é pecador, e o homem é assim, ele é injusto. Essa é a verdade. Vou pegar mais leve. Então, na realidade, falaram que eu fui muito violento na quinta-feira. Mas olha só, é uma verdade. Então, quando eu estou julgando, eu tenho que olhar no meu coração. Por que eu estou julgando o meu próximo? Eu quero, na realidade, que ele se conserte, seja uma pessoa abençoada, ou na realidade eu estou procurando até atacar para poder esconder meus defeitos? Que acontece isso também. Isso é ruim. Então eu e você devemos entender uma coisa. Nossa justiça, ela é baseada no que nós entendemos e nos nossos sentimentos. E o nosso sentimento, o nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Por isso que eu tenho que avaliar o meu coração de acordo com quem? Com a palavra de Deus. Essa é uma verdade. Quando alguém defende, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Eu já vi isso acontecer. Ah, mas coitado, prenderam fulano. Fulano foi preso só porque roubou isso, roubou aquilo. Tá bom, aí fica preso. Alguém fala isso, na realidade, às vezes está defendendo um filho, está defendendo um irmão, está defendendo um marido, um primo, alguém que conhece. Essa é a verdade. Aí quando essa pessoa é assaltada, ela fala assim, ai desgraçado, roubou, me roubou, comprei meu celular em 12 vezes, ele vai e me rouba. Bom, o mesmo indivíduo que estava ali passando a mão na cabeça do ladrão, agora está dizendo que tem que matar o ladrão. Como é que funciona isso? Então você julga de acordo com seus interesses. Ridículo isso, mas é por isso que a nossa justiça leva a gente para o inferno, não serve para porcaria nenhuma. Vou pegar mais leve, me perdoa. Tá? Essa é uma verdade. Então a justiça de Deus, ela é perfeita. A minha não é perfeita. A minha justiça, a melhor obra de justiça não passa de trapo de imundícia. Por isso que a Bíblia diz que ninguém será justificado mediante as suas obras. Porque em algum momento na vida eu pequei, eu errei. Eu não ajudei o irmão, não socorri como eu não deveria, eu não fui misericordioso, ou eu fui avarento, ou eu fui cruel no meu julgamento.
Ou eu adulterei, eu matei, eu roubei alguma coisa, eu menti, alguma coisa eu fiz na minha vida que me jogou no inferno, me colocou na condenação eterna, porque eu transgredi a lei de Deus. E Deus não é brincadeira. Lá em Gálatas 6,7 diz assim: não erreis de Deus, ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso sim ele se fará. Não tem como ser diferente. Então todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então quando eu pequei, eu não tive mais solução. Aí o que Deus faz? Lá em Abraão, ele já começa a mostrar: olha, eu vou justificar, ou seja, eu vou tornar justo. Como vai me tornar justo se eu sou injusto? Porque Deus é aquele que é o justo juiz. Ele fala: eu vou tornar justo aquele que crê na minha palavra, aquele que crê na minha promessa. Por isso a salvação é pela fé. É pelo quê? Fé. Independente das obras, para que ninguém se glorie. Pastor, então agora, já que eu estou justificado, Jesus purificou meus pecados, eu creio na salvação, e agora eu não preciso mais cumprir a lei? Aí é que complica um pouquinho. O apóstolo Paulo diz assim: agora muito mais, porque agora eu já fui perdoado dos meus pecados, eu já fui justificado, agora eu tenho que desenvolver a santificação. O que é a santificação? A separação. A Bíblia diz aqui em Gálatas, Paulo está em contradição, ele diz que é justificado independente das obras da lei, mas em Gálatas 5, versículo 19, ele diz assim, ó, olha o que ele fala: ô meu Pai, misericórdia, ele diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, são o que? Prostituição, impureza, lascívia, tudo pecado sexual, né? Aí, idolatria pode ser uma avareza, você idolatrar uma pessoa, um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, ou dinheiro, também é idolatria, avareza, né? Aí, feitiçarias, ou seja, escolher outros deuses para você poder tentar resolver a tua vida. Inimizades, a Bíblia diz: com bom e suave é que os irmãos vivam em união, e há coisas que Deus odeia e uma que ele abomina, que é aquele que cria contenda entre os irmãos. Olha só: porfia, que é briga, emulações, iras, pelejas, ou seja, hipocrisia, aquele que semeia, que murmura, que fala mal do outro. Inveja, né? Graças a Deus, eu conheço muito pouca gente que inveja, né? Todo mundo é invejado, né? É uma coisa assim, fantástica, né? Não consigo entender isso, né? Parece que, né? É um sentimento, né? Tão ruim, que a pessoa fica com vergonha. Ela fala que foi ex-prostituta, ex-viciado, ex-ladrão, mas não fala que foi invejoso. É muito difícil. Nós encontramos uma pessoa que falou para a gente uma vez, né, que abriu o coração, e a gente falou: rapaz, esse camarada está no caminho certo. Ela não é? Que ele falou: não, eu era invejoso, eu só comprava um celular porque alguém comprava. Eu comprei até um MacBook e não sei nem usar, aquela porcaria está lá, jogado lá, só porque todo mundo usava o MacBook. Eu comprei também, afastei e estou usando o meu antigo. Isso é o que? É o que é? Como é que é o nome? Inveja, né? Então, aqui está inveja. Olha só: homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa e outras, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Ué, não herdará o reino do céu? Mas se Jesus me purificou, mas se o Senhor Jesus, Ele perdoou meus pecados, Ele me justificou, como é que eu não vou herdar o reino do céu? Só porque eu matei alguém? Só porque eu continuo invejando? Só porque eu continuo idolatrando? Não. Agora, muito mais porque eu sou espiritual, o Espírito Santo está dentro de mim, eu agora tenho que lutar contra a minha carne todo dia para mostrar que, na realidade, eu sou cidadão do reino dos céus. Se larga, esquenta a cabeça não, faz o que der na tua telha, depois você vê, paga para ver lá na frente. Continua, continua mesmo. Depois que estiver no inferno, mas o sangue de Jesus não purificou de todo pecado? Purificou, mas por que tu continua na mesma prática? Hebreus fala assim: buscai a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, a justificação é pela fé.
A regeneração é o poder do Espírito Santo em mim, através da palavra, gerando um novo homem, gerando Cristo dentro de mim, mudando a minha mente, os meus conceitos, os meus sentimentos. É isso, gerando Cristo dentro de mim. Então isso tudo vem de Deus. A minha salvação, a entrada no reino dos céus, também vem de Deus pela fé. Agora, a santificação, meu amado e minha amada, nós devemos desenvolver. Nós devemos buscar. Porque se eu continuar nessa prática, significa que eu não creio em Jesus Cristo, a regeneração não entrou na minha... Ah, pastor, e se eu pecar? Se você pecar de maneira, vamos colocar assim, não voluntária, se você pecar porque em algum momento na vida você foi fraco, aí o arrependimento tem que ser sincero, e Deus tem que ver que esse arrependimento foi sincero, com lágrimas, buscar o perdão de Deus, para que Ele continue te justificando e você mudando as atitudes. Não é continuando no pecado. João fala assim, aquele que vive no pecado é filho do diabo. E é filho de quem? Porque o diabo, desde o início, ele peca. Ah, pastor, então, se eu pecar alguma vez na vida, eu vou para o inferno? Não, não estou dizendo isso. Estou falando que se você continuar no pecado e não buscar a santificação, aí vai. Aí o apóstolo Paulo fala assim, então agora que nós somos da lei, que nós somos justificados independente da lei, eu agora devo esquecer a lei? Ele falou, não, muito mais agora porque eu sou espiritual, a lei espiritual agora eu consigo. Ah, então pastor, e a tentação? A tentação ela vai continuar. Deus fala para Caim assim, o pecado já é na tua porta, mas você vai ter que dominar sobre ele. Por isso ele fala aqui, mas no versículo 22, mas o fruto do Espírito, olha, é amor. Aquele que ama verdadeiramente não deseja o mal do próximo, não quer o mal do próximo, não inveja, não cria problema, não fala mal. É ou não é verdade? E aí você amando, você vai cumprir a lei de Deus, que é espiritual. É paz, a paz do Senhor Jesus Cristo que Ele dá no teu coração, te dá uma segurança de que você tem a tua salvação baseada no amor e na misericórdia dEle e não na sua própria força. Aí você tem aqui a longanimidade, que você não vai ser carrasco com o outro, porque Deus foi misericordioso com você, e mais tarde eu falo sobre isso, e aí você vai entender aquilo que Jesus fala, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, isso significa longanimidade. Eu entender que o outro também precisa de ajuda e de socorro, igual eu preciso. E não, como eu disse, não acusar somente para poder se colocar como se estivesse acima de ninguém, que ninguém é. A benignidade e a bondade, desejar sempre o bem do próximo. Não é? Aí aqui entra uma coisa contra a inveja, o outro está se dando bem na vida, você orando para que ele se dê melhor e você ficar alegre, se alegrar com os que se alegram. E chorar com os que choram, essa é uma verdade. Aí vem aqui a fé, sem ela não tem jeito, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, a mansidão. O que é mansidão? É ser um bobão, é ser um idiota? É ser uma Maria vai com as outras? Não. É você entender e conseguir, com o espírito de brandura, né, junto com a temperança, que é o domínio próprio, você se manter equilibrado em qualquer circunstância. Não quer dizer que você não tem que ser enérgico quando precisa, mas ser enérgico de maneira consciente, não desequilibrado. Essa é uma verdade. Então, meu amado, aqui diz a lei do Espírito, e aí diz assim, ó, olha o que o apóstolo Paulo fala, contra essas coisas não há o quê? Lei. Porque se você conseguir cumprir o fruto do Espírito, você cumpriu a lei. E isso tem que partir de mim. Eu é que tenho que buscar, eu é que tenho que desenvolver essa santificação, para que Deus possa me abençoar. Não seremos perfeitos enquanto estivermos nessa terra, nessa carne. Mas isso não significa eu me entregar às paixões desenfreadas, não significa eu me entregar aos meus sentimentos vis, como inveja, porfia. Isso não significa isso. Por isso, na ceia, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você faz uma análise do teu coração. Por quê?
é muito fácil colocar a culpa em cima do outro, em cima das circunstâncias, quando na realidade eu tenho que avaliar a minha vida, como está diante de Deus, e por que eu estou sem paz? Por que eu estou agoniado? Por que fulano me incomoda tanto? Alguma coisa com fulano ou com você? E eu vou falar uma coisa contigo aqui, né, para você entender uma coisa. Se uma pessoa fala que eu não tenho caráter, eu vou olhar na minha vida, vou avaliar, e se eu tiver caráter, se eu tiver uma conduta moral, não vai me atingir porque eu tenho caráter, então o que ela falou não interessa. E se você não realmente errou e não tiver caráter, o que você vai fazer? Vai procurar se consertar, vai até agradecer a Deus por a pessoa falar que você estava sem caráter. Essa é uma verdade. Vocês se lembram? Na quinta-feira, está lá no outro vídeo, eu falei, eu ia prestar um concurso público, estava no quartel, tinha 18 anos de idade, e aí eu peguei, todo bobo, fiz a inscrição, aí teve um outro, né, um monitor lá, me chamou, falou assim, vamos fazer uma prova aqui, um simulado para ver, e eu fiz o simulado, e ele olhou para mim e falou assim, rapaz, tu está muito ruim, não vai passar em nada, tu não sabe de nada, tu é horrível. Ele me ajudou e muito, aquele não, aquelas palavras que ele me disse, eu avaliei e falei, realmente são porcaria. Eu não podia ficar com raiva dele, podia? Eu agradeço a Deus pela vida dele até o dia de hoje. Agradeço a Deus, me lembro das feições dele até o dia de hoje. E aí eu peguei toda uma estrutura, fui na banca de jornal, comprei as provas, né, do concurso que eu tinha que fazer, na época eu não tinha internet, hoje é mole, você pode pegar no Google aí, não precisa de nada, né, nem em lugar nenhum, não gasta nada, e ainda diz que está ruim, arrego, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí fui lá, comprei com um pouquinho de dinheiro, estudei, 6 anos daquele concurso para trás, todas as matérias aprendi e fiz e passei na primeira prova sem fazer curso. Ou seja, se ele não me mostra a realidade, eu estava mal. Ia colocar a culpa em caramba, aí, poxa, foram cruel no concurso, colocaram só pergunta difícil. Não, eu que era ruim. Essa é uma verdade. Então, o que eu quero falar aqui com você com relação a isso? Não faça, né, aquilo que Adão fez, jogar a culpa para Eva, que Eva jogou para a serpente, aí a serpente olhou para um lado, não tinha ninguém e assumiu. Mas, na realidade, não faça como a maioria da população do mundo faz. Coloca a culpa no tempo, coloca a culpa na mãe, no pai. Ah, não sei, gente, que desgraça é essa? Eu já vi filho falar assim, ah, mãe, eu sou assim porque a senhora que não me cobrou como deveria cobrar. Gente, ela realmente tinha que dar uma coça nele agora, independente de ser 30 ou 40 anos, vagabundo. Porque na realidade, pelo amor de Deus, colocar a culpa no pai, na mãe, porque não estudou, te deu condição, fala, meu Deus do céu. É aquilo, presta bem atenção, a mesma coisa. Não trabalha, não faz nada, tira uma nota ruim. E quando tira uma nota boa, estava até conversando com a irmã, poxa, ó, caramba, parabéns, tirou nota boa. Gente que não trabalha, não faz nada, só estudo, tem que tirar nota ruim. E naquele elogio, se tirar nota boa, arrego, aí vai ficar na mediocridade o resto da vida. Não. Se perder o meio ponto, corre atrás do meio ponto. Não existe essa questão de mais inteligente ou menos inteligente. Existe aquele que é dedicado e aquele que não é dedicado. Essa é uma verdade. Então, em nome de Jesus, é a mesma coisa aqui. A salvação é para todos, né? A salvação é para quem? Para todos nós, a salvação. Cristo veio ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu creio em Cristo, vou ter a vida eterna, vai. Mas por que Abraão foi justificado? Porque ele creu, mas como é que ele mostrou que ele creu? Para a gente encerrar, obedecendo a voz de Deus. Então, se você fala que crê em Jesus, mas não obedece a Jesus, sinto muito, mas você é um mentiroso. E não está justificado. Porque só é justificado aquele que crê e aquele que obedece. Faz tudo de si para obedecer. Essa é o que diz a palavra. A Bíblia diz que Abraão pegou a família e foi para onde Deus mandou. A Bíblia diz que quando ele chegou onde Deus mandou, lá tinha fome. Ele poderia, como eu já falei aqui, reclamar. Poxa, Deus me mandou para uma furada. Não. Deus estava testando a sua fé. Através de quê? Da obediência. E Tiago fala assim, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé através das obras.
Se você crê em Deus, você vai mostrar fruto digno de arrependimento. Essa foi a mensagem de João Batista logo no Evangelho. Produzir frutos dignos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que furtava não furte mais. Agora trabalha para ter e ainda abençoar quem não tem. Essa é a nossa posição diante de Deus. Pastor, não sou perfeito, eu luto todo dia contra o pecado. Quem não luta? Todos nós lutamos. E Deus quer ver o teu empenho, o teu esforço. E Ele vendo o teu empenho e o teu esforço, aí você está justificado. Em nome de Jesus. Essa é uma grande verdade. Eu não posso colocar aqui menos peso do que realmente Deus coloca sobre mim e diz na palavra dele. Gálatas 5,19 e 5,22. 5,19, obras da carne, não é do reino do céu. Se não é do reino do céu, para que serve o sangue de Jesus? Entendeu bem? Ele justifica, ele te purifica, mas a santificação é nossa a cada dia. Eu e você que temos que buscá-la a cada dia em nome de Jesus. Por acaso a gente errar, a gente falhar, temos um advogado no céu que ele vai olhar o teu coração e vai falar, não está se esforçando, fez tudo que pôde, tropeçou, mas eu vou levantar. Mas aí, eu não aguento, não, vou me largar. Aí o problema é teu, porque aqui diz que na realidade não herdarão o reino dos céus. Que Deus te abençoe de maneira rica e poderosa. Nessa manhã, que está orando aqui por você, que está na igreja, que está em casa, que vai assistir depois essa palavra. Que Deus possa te dar graça, que Deus possa cada dia te levantar. E se você hoje está caído por algum motivo, está no pecado e não consegue sair, confie que Deus é poderoso. O apóstolo Paulo também fala assim, aquele que começou a boa obra em nós, vai terminar. Ele é poderoso para fazer isso, mas não se largue, não se deixe. A incontinência, ou seja, aquele que se deixa levar pelo pecado, esse aí, infelizmente, não consegue ser abençoado por Deus e vai sofrer a vida toda. Deus quer ver no teu coração o teu empenho, o teu esforço. Aí Ele vai te abençoar de maneira rica e poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus possa te abençoar, guardar a tua casa, a tua família, livrar você de todo esse mal. Continue confiando no poder de Deus, porque isso vai ser imputado para você como justiça. Aquele que tem fé agrada a Deus. Quem não tem fé não agrada. Mas eu só mostro a minha fé quando eu tenho atitude. Eu acho que, por exemplo, todos podem ficar em casa, se resguardar, e deve fazer isso. Usar máscara, a minha máscara está ali dentro, quando descer já bota, lavar as suas mãozinhas, evitar aglomeração, como estão falando aí, mas não é isso que vai livrar você da morte. Quem livra você da morte é Deus. Igual acontece aí, uma coisa ridícula. Uma pessoa morreu de infarto, isso foi real. Aí perguntaram assim, morreu de quê? Foi de Covid? Não foi de infarto. Ainda bem. A pessoa morreu, gente. Perdeu o pai, perdeu o esposo. Como é que ainda bem? O pessoal está perdendo o raciocínio. Está virando imbecil, idiota, parece que é uma coisa maligna. Fica burro mesmo. Perdeu a sensibilidade com o sentimento do outro, que perdeu um familiar. Independente se é de Covid, se é de acidente, se é de qualquer coisa, a pessoa morreu. Mas sabe por que isso? Minha irmã estava falando com a gente ontem, e eu até entendo isso. Ela falou, sabe por quê? Que a pessoa fica aliviada, porque ela pensa assim, ainda bem, porque aí não vai me contaminar. É puro egoísmo. E o homem que não é convertido, ele é egoísta. Isso quem falava era Charles Finney, e é uma verdade. O homem não convertido, ele só pensa em si. Ele se resguarda, não é por causa dos outros, é para si. Essa é uma verdade. Então nós devemos continuar orando por aqueles que estão morrendo de overdose, morrendo de depressivo aí, suicidando, morrendo ainda da violência, morrendo de outras enfermidades, morrendo de fome. Nós devemos compadecer do mesmo jeito. Não somente daqueles que morrem, isso é um falso compadecimento, porque a gente está preocupado com a gente, não está preocupado com o ser humano.
e que nós possamos ter o fruto do Espírito, que é o amor do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada, de maneira rica e poderosa. Espero que essa mensagem tenha de encontro ao teu coração. Não esqueça, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas a partir de agora que temos o Espírito Santo, nós devemos buscar a lei do Espírito, que é o amor, e aí nós vamos cumprir toda a lei do Senhor. Aí sim, a santificação ela vem e nós somos abençoados em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por essa mensagem que o Senhor nos deu nessa manhã. Abençoa, Senhor, essa família que está passando necessidade, dificuldade. Todos podemos passar, até teu servo Abraão, em determinado momento passou dificuldade, teve que parar em casa alheia, e o Senhor nunca o deixou, sempre o abençoou. Então, no momento de crise, prospera mais ainda o teu povo. No momento de dificuldade, guarda teu povo de todo esse mal, segundo a tua misericórdia. Abençoa a nossa nação, abençoa a presidência da República, os ministros, abençoa, meu Deus, os governadores, os prefeitos, dá sabedoria, bom senso e compaixão e responsabilidade para que possam governar de acordo com a tua vontade. E que essa mensagem, Pai, venha de encontro à necessidade do teu povo, que nós possamos nos avaliar e nessa avaliação nos arrependermos, pedimos perdão e andar de acordo com a tua vontade, e aí vamos ser abençoados. Abençoa o dia do teu povo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e não esquecer que hoje, às 18 horas e 30 minutos, domingo, nós vamos ter uma outra live, um outro culto, e vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e tenha um domingo maravilhoso para você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Terminar aqui, em nome de Jesus Cristo.